Agora a gente vai chamar ela. A Janine brinca que existe um fã-clube, né, de Laina, que são as Laina Lovers. E eu brinco que eu sou a líder desse fã-clube. Laina Crisóstomo, co-vereadora da mandata coletiva Pretas por Salvador, advogada feminista, lésbica, antiproibicionista, mãe de Débora, filha de Regina, fundadora da Tamo Juntas. Então, Laina, olha, eu estou num processo, né, de convivência com Laina, eu sou fã de Laina, assim, para mim é muito enriquecedor estar vivendo isso com ela, mas a gente percebe que a Câmara, né, Municipal de Salvador é um espaço extremamente machista, conservador, do qual a maioria dos vereadores são homens brancos. Então, vou pedir para a Laila contar para a gente como é para ela, enquanto uma mulher preta, livre, estar fazendo esse enfrentamento dentro da Câmara Municipal de Salvador. Arrasou, arrasou, arrasou. Gente, muito feliz com esse alvulário. Eu acho que esse nome alvulário muito nos orgulha, né? Nos orgulha porque tem a ver com a gente, né? Tem a ver sobre as nossas existências. Tenho muito orgulho dessa organização. Débora gosta de dizer que é a irmã mais nova dela, né? Literalmente. Eu gosto de dizer que eu tive que sair, né? Me afastar da Tamo Juntas, mas eu nunca saio da Tamo Juntas, porque, enfim, fazer o debate de combate à violência contra a mulher é a minha cachaça que eu quero seguir tomando todos os dias. E a gente segue agora numa outra tarefa, né? Dentro da Câmara. Eu acho que isso que Michele traz é muito forte. Esse negócio de fã-clube é babado, né? Quem aguenta, minha gente? Brincadeira da parte, eu acho que o processo, e hoje à tarde a gente conversava, né? Exatamente sobre todo esse processo que a gente tem vivenciado da violência, né? Que a gente tem vivido lá dentro. Eu acho que existe um processo de controle dos corpos, né? Existe um processo muito violento de quais são as mulheres que eles sempre estiveram acostumados a ver na política. Sempre foram mulheres em que minimamente eles conseguiam controlar, né? Sempre estiveram, né? A gente sempre teve mulher que se rebelou nesse processo, mas sempre foram muito poucas, né? E aí eu gosto sempre de trazer uma correlação na perspectiva de Marielle, por exemplo, né? Quantas e quantos e quantos de nós conhecia Marielle antes de Marielle tombar? São poucas as pessoas que conheciam Marielle. E isso tem a ver com um projeto político que a gente precisa ter ser críticas, inclusive à esquerda. Existe um processo de invisibilidade da luta das mulheres, da existência das mulheres, e é proposital. É proposital porque privilegia os homens brancos, cis e hétero, que sempre estiveram nos espaços de poder. Agora há pouco eu dava uma entrevista, né, a um portal daqui que dialoga sobre política, e aí eles me perguntavam, né, o cara falava, né, que faz uma análise, né, de como tem sido a nossa mandata, a importância da nossa mandata. Eu falei, homem, a gente incomoda, a gente precisa incomodar todos os dias, porque estar naquele espaço é um incômodo para nós também, porque eles fazem com que aquele espaço seja hostil, seja violento e seja solitário. E eu acho que o grande diferencial das mulheres pretas na política, é que existe uma potência muito grande, né? A gente não está só. E eu acho que quando eu falo de Marielle, tem a ver com isso, né? Hoje a gente fala, né? Enfim, desde 2018 a gente fala sobre as sementes de Marielle, né? As mulheres que, enfim, né? Entenderam a importância e a potência que foi Marielle e a importância e potência de seguir o legado de Marielle. Então, hoje a gente, enfim, né? Cresceu assustadoramente o número de mulheres e de mulheres pretas na política. É óbvio que ainda é muito pouco. Se a gente pensar hoje na Câmara Municipal de Salvador, a gente tem apenas 3 mandatos de mulheres de esquerda. Ou seja, isso é muito pouco ainda. Isso é muito restrito ainda. Né? Nós, enfim, né, somos 3 mulheres pretas, né, mas ainda somos muito poucas naquele espaço. Né? Eu acho que nesse cenário de luta, o que a gente nunca esquece, e eu acho que é isso que mantém a gente viva e forte para seguir na luta, é que a gente faz luta coletiva. Então, eu acho que hoje a gente estava reunida, né, o bonde de mulher, né, mais de 10 mulheres juntas, dialogando sobre problemas que são do nosso cotidiano mesmo. A tentativa de cerceamento dos nossos direitos, a tentativa de controle dos nossos corpos. E quando a gente está entre nós, tem afeto, tem irmandade, né, não tem questionamentos, né? E isso é o grande potencial, né? Quando a gente vivencia a violência de gênero, por exemplo, e a gente fala até para os companheiros de esquerda que aquilo que a gente vivenciou foi a violência de gênero, os caras relativizam. Eles acham ainda que é muito. Será? Será mesmo? Não é exagero?
E aí a gente precisa fazer um debate, né? E aí eu tenho feito esse debate internamente no partido que eu construo, que é o que é socialismo se não combater machismo, racismo, LGBTfobia, intolerância religiosa. Porque se não for para combater tudo isso, esse socialismo seu, nego, é de academia. É socialismo de banco. Você senta no banco, vai para frente do computador e digita um monte de linha que, na prática, não tem nenhuma solução e nenhuma resolução. Então, acho que, enfim, o cenário da política é muito assustador, mas, ao mesmo tempo, é muito esperança, enfim, né? Nos traz muita esperança, né? Traz um pouco de esperança no sentido de ver a possibilidade de construção coletiva. E aí, a mandata, por exemplo, a gente se inspira em outras PLs, por exemplo, como a gente protocolou recentemente a PL Luna Barbosa, inspirada numa outra mandata que é uma referência para nós, de Mônica Francisco. E isso, a gente protocolou as PLs de Marielle. Isso tem a ver com um projeto que é um projeto muito maior, né? E que aí hoje saiu uma matéria muito bacana no Bahia Notícias, né? Eu falando, né, sobre o poder e a potência que é a união de mulheres, como os caras não sabem lidar com isso, né? E aí tem um vídeo que foi muito bacana, que eu chamo Marta de irmã, eu chamo Maria Marighella de irmã, assim como eu, Cleide Gleide, a gente se chama de irmã. E é sobre isso, eles não conseguem entender como é que a gente se chama de irmã se a gente disputa voto. Não, a gente não disputa voto. A gente quer tirar voto desses caras que são da velha política, dos homens brancos, cis e hétero, que há muito tempo sentam naquela cadeira e não querem sair, e seguem fazendo a velha política. E essa velha política tem a ver com a perspectiva fundamentalista, fascista, né, de uma igreja que é extremamente conservadora, que não permite que as mulheres tenham direitos, que não permite que as mulheres tenham direitos sexuais e reprodutivos, que não pense, por exemplo, a implementação de creches. Né? Eu ouvi a Jamile falando, né? A implementação de creches, que não pensa como prioridade escolas municipais, que não pensa como prioridade a abertura de CRAs, de CREAs, de CAPs, de mais centros de referência de acolhimento a mulheres em situação de violência. Essa velha política que a gente quer combater. E é contra essas pessoas que a gente disputa voto. Porque eu ficaria muito honrada e vi uma parte da fala de Sâmara maravilhosa, inspiradora, potente. Eu queria a Sâmara na Câmara. Eu queria, sabe por quê? Porque se tivesse um bonde de mulher preta ali dentro, eita mulher que a gente ia botar para quebrar ali dentro, não ia dar para ninguém, a gente ia tomar de assalto aquilo ali, velho. A gente ia conseguir passar todos os projetos. E aí, enfim, é uma denúncia que eu faço mesmo, porque Michele fica tensa quando eu faço denúncias. Mas é uma denúncia que a gente faz. Não, eu fico dizendo que a mulher também tá ficando tensa, né? Isabela fala que eu sou a pior cliente que ela tem. Esse negócio de ter cliente advogado é muito difícil. Às vezes a gente sabe, né? Mas, enfim, não vou denunciar coisa grave, não. Mas a denúncia é que nossos projetos de lei, por exemplo, estão todos travados na mão de Alexandre Aleluia, que é um vereador fascista, declaradamente bolsonarista, que tem outdoor na cidade inteira com Bolsonaro. Então não é segredo para ninguém. Ele pega a relatoria de todos os nossos projetos de lei, inclusive já rejeitou dois, sem argumento plausível. É sobre isso, sabe? É sobre isso. A gente precisa disputar a política e ser cada vez mais mulheres com projeto político, não só de representatividade. Eu acho que isso é muito importante dizer. Não é qualquer mulher que me representa, não é qualquer negro que me representa. A gente está aí vendo a Fundação Cultural Palmares passando por um processo de atrocidade, de desmonte. Aquela fundação que foi construída pelas mãos do movimento social e que sempre foi uma fundação fundamental para o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais, está sendo desmantelada. Até o símbolo da fundação estão querendo tirar num ato vil de intolerância religiosa. Então, a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços e, sim, a gente precisa de projeto político que nos represente. Então, recentemente, né, a gente faz uma fala falando que nós somos o único mandato de LGBT assumido naquele espaço. Isso é muito grave. E ainda teve vereador que disse que é privilégio a lei Teu Nascimento, por exemplo, né, que é uma lei que combate a LGBTfobia em Salvador. Não, não é privilégio. Não existe privilégio para a população LGBT. Qual o privilégio que mulher tem? Qual o privilégio que negro e negra tem? Não tem privilégio, pelo contrário. Homem branco, cis e hétero sempre teve privilégio. E nessas 43 cadeiras,
ter um mandato só LGBT não é sobre privilégio, pelo contrário, a gente precisa todos os dias lutar por reparação histórica. Então a gente segue fazendo muitos enfrentamentos. Tem dias que tem sido muito doloroso, assim, as meninas acompanham, né? Enfim, agora que eu estou um pouco mais afastada da Tamo Juntas, mas eu sempre falo com Letícia, com Janine, né? Enfim, elas acompanham, né, muitas das nossas aflições, porque não tem sido fácil, né? E a gente segue fazendo muitos enfrentamentos naquele espaço. Mas eu acho que o mais potente é saber, e aí isso tem a ver com de onde a gente vem. A gente vem do movimento social. E a nossa escola é um movimento social. Então, quando eu falo que a Tamo Juntas é a minha casa, é porque eu estou vereadora, mas quando eu deixar de ser vereadora, enfim, né? Espero ser prefeita, ser deputada federal, espero ser várias coisas. Mas eu quero voltar para Tamo Juntas e eu continuo acolhendo mulheres em situação de violência e encaminhando para Tamo Juntas. Porque a nossa luta ela não para de acontecer. A nossa luta é todos os dias contra o machismo, racismo, LGBTfobia. E se a gente veio do movimento social, a gente não esquece a nossa casa e a gente não esquece a nossa escola. Então, acho que isso é fundamental. E aí, sem sombra de dúvidas, isso tem a ver com como a gente vai ocupar a política, né? E eu gosto de dizer que eu não sou uma vereadora, uma co-vereadora lésbica, né? Eu sou uma lésbica co-vereadora, né? Porque teve até governador assumindo, né, que é gay, mas disse que é governador gay, não é gay governador. Eu sou mulher preta, sapatão, macumbeira, gorda, mãe, antiproibicionista. Antes de ser parlamentar, eu sou tudo isso. E por isso eu sou parlamentar. Porque as pessoas que votaram e que votam nesse projeto político, elas votam não é em Laina, nem em Cleide, nem em Gleide. Elas votam num projeto político de sociedade que a gente deseja ter para o próximo período. A gente quer derrubar Bolsonaro. A gente quer e vai derrubar Bolsonaro. E em 2022, a gente precisa construir um projeto político que tenha a nossa cara, que tenha a nossa história e que respeite a nossa ancestralidade. Então, é sobre isso, sabe? Então, estar no espaço da política tem a ver com sobre estar a serviço também dos movimentos, mas, sem sombra de dúvidas, é um espaço de hostilidade, de medo, de violência, de insegurança. Mas eu acho que a gente fica muito forte quando a gente sabe que a gente não está só. Então, sem sombra de dúvidas, caminhar junto faz com que tudo seja diferente e que pareça mais leve, mesmo com toda a dureza, sabe? Então, nossa mandata e nosso gabinete é todo de mulher, praticamente. Tem uma cota de macho, né? Tem 4 homens. Mas que a gente fica desconstruindo todo dia. Porque se espalhar, a gente junta, viu, nego? Mas é sobre todo o projeto político que a gente quer construir, né? Então a gente quer cada vez mais descomplicar a política para as pessoas. Todas as nossas sessões são publicizadas. A gente faz live quando acontece alguma coisa muito emblemática na sessão. Porque acabou meu tempo, né? Acabou? Tá acabando. Tá, 4 minutos. A gente faz live quando tem assunto polêmico, né? A primeira vez que caiu uma sessão, a gente fez live para poder explicar por que caiu. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem que a gente entre na política propositalmente e elas não nos ensinam como a política funciona. A gente fica se quebrando toda, aprendendo sobre burocracia. E sabe quem é que nos ensinou? Outras mulheres. Quem vê, Felipe? E aí, sem sombra de dúvidas, eu preciso parabenizar e agradecer todos os dias a Marta, né? Que é uma companheira que, enfim, sempre nos honra, né? Nos honra de ser a líder da oposição, mas que, para além disso, também nos ensina, né? Eu sou de Candomblé, então é a nossa mais velha que nos ensina o caminho das pedras, né? Não é fácil estar dentro da estrutura da burocracia, sabe? É uma tarefa, mas que a gente, quando a gente percebe que a gente não está sozinho, a gente consegue caminhar. E aí os projetos de lei que a gente tem se posicionado, né? Inclusive as sessões especiais que a gente tem se posicionado. Essa semana tem sessão especial, né? Sessão especial do Dia do Genocídio da Mulher Negra, né? Para a gente dialogar justamente, né, sobre esse mês que tem o 25 de julho, mas é para além disso, né? A gente aprovou, por exemplo, a sessão do Dia de Luta pela Descriminalização do Aborto. É sobre isso. A gente não quer ocupar a política se não for a nossa maneira. A gente está na política, mas a gente não deixa de estar nesse espaço, né, com todas as pautas e lutas que a gente defende desde o movimento social. Então, sem sombra de dúvida, estar naquele espaço é fazer muita resistência, mas é para além disso. Quando a gente pauta e debate,
A gente quer construir isso coletivamente. Então, a gente propôs essa PL Luana Barbosa, que é da criação do Dia Municipal de Enfrentamento ao Lesbocídio. A gente construiu a Semana de Conscientização de Combate à Violência Obstétrica, que o objetivo é cada vez mais ter a participação das pessoas que contribuem, né, para a existência dessa mandata, mas não só as pessoas que votaram na gente, mas porque a gente é vereadora nessa cidade, né? Então, a gente precisa cada vez mais transformar a política num espaço em que as pessoas também ocupem. Não só votem, mas que participem do processo de decisão e que entendam tudo o que tem acontecido. E aí, para fechar minha fala, precisa denunciar, né? Dentro da estrutura da Câmara hoje, a gente tem votado, né, muitos projetos de lei, a maior parte deles vem do Executivo, né? Então, são mensagens do Executivo, são projetos de lei que são votados de forma de caráter de urgência, e isso impede que haja um debate com a sociedade. Recentemente, a gente, enfim, né, debateu sobre o projeto de lei que desafetou várias áreas da cidade e as pessoas afetadas não foram ouvidas. E para nós, ocupar a política tem a ver com o processo de democracia. Se as pessoas que vão ser diretamente afetadas não são ouvidas, esse processo ele está invertido. Então, a gente precisa batalhar para que mais mulheres, negras e negros, LGBTs, ocupem a política e façam da política um espaço diferente. E diferente a partir de uma construção de uma nova política. E aí eu gosto sempre de dizer, né, que eu sou a mulher que vou postar foto nas minhas redes sexuais, né? Eu posto foto com minha filha, posto foto beijando minha companheira, faço live defendendo o relacionamento livre. Sabe por quê? Porque eu não me escondo. Eu não tenho um perfil de vereadora e um perfil pessoal. Não. O meu perfil é o perfil que as pessoas escolheram para, né, construir esse projeto político. O perfil de Cleide é o perfil que Cleide constrói o projeto político. O perfil de Gleide é o perfil que constrói o projeto político. Porque nós, ao contrário deles, não somos defensoras de fake news. A gente tem a mesma cara enquanto parlamentar, enquanto movimento social, enquanto vida pessoal. A gente vai postar a vida dançando nas redes sociais. A gente vai postar nossa intimidade nas redes sociais. Sabe por quê? Porque a gente não tem nada a esconder. E esse é o grande diferencial. A gente não negocia a vida das pessoas. A gente não negocia projetos que são dolorosos para a cidade. Porque a gente não visita a periferia. A gente não vai lá fazer uma visita na feira. A gente não vai visitar para conhecer. Não! A gente vive na periferia. E essa é a grande diferença. É essa forma de fazer política que é diferente e que eles têm tanto medo. E por que eles têm medo? Eles têm medo porque é uma política com verdade. E quando eles não dialogam com verdade, é óbvio que em algum momento eles vão ser engolidos por isso. E que a gente consiga cada vez mais disseminar, né, do bem esse projeto político que a gente defende, mas, para além disso, que a gente consiga seguir defendendo a ocupação coletiva dos espaços. Hoje nós somos o único mandato coletivo em Salvador e o único mandato coletivo, o primeiro e único, né, da Bahia, e que a gente quer que cada vez mais a gente consiga ocupar esse espaço de forma coletiva, porque é assim que o movimento social nos ensina. Acho que é isso. Quero agradecer por estar aqui, agradecer muito e dizer que seguimos juntas, juntos e juntos para fazer os enfrentamentos necessários. Hoje, uma outra tarefa, mas sempre, sempre me referenciando nesse espaço, que é a minha casa, né, que é a minha escola e que é um grande amor e é uma filha que estamos juntas. Estou muito feliz, muito honrada, muito emocionada, vendo todos os passos que a Tamo Juntas tem seguido. E eu falo sempre, né, e já falei isso, eu sempre falo e choro, porque eu sou essa pessoa que chora o tempo todo, viu, gente? Né? Eu só não choro na Câmara, né, para não dar ousadia para eles. Mas eu gosto de dizer que filho a gente entrega nas mãos de pessoas que a gente confia. E eu tenho muito orgulho de dizer que essa filha está sendo muito bem cuidada, muito, crescendo muito e que cada vez mais ganhe mais espaços, porque é motivo de muito orgulho, né, contar na minha história que eu faço parte dessa organização. Enfim, estou muito feliz de estar aqui e é isso. E estou aqui em outra reunião também, viu, minha gente? Só para dizer. Sempre, sempre. Bom, é sobre isso, né? Sobre seguir incomodando e sendo maravilhosa. Vou chamar outra maravilhosa,
Cleide Coutinho, mulher preta, feminista, evangélica progressista, dirigente nacional de luta pela moradia, dirigente estadual da executiva do PSOL Bahia, dirigente da executiva municipal do PSOL Salvador, membra setorial de mulheres do PSOL, membra da Frente de Mulheres de Cajazeiras, conselheira das cidades Bahia e co-vereadora pela mandata coletiva Pretas Salvador. Cleidinha, você, né, que faz essa luta por acesso à moradia, eu queria que você contasse para a gente como está sendo fazer esse enfrentamento nesse período de pandemia. Olá, boa noite a todas aqui. Para mim, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Ouvir mulheres maravilhosas, de referência de luta, né? Estar junto com minha companheira de luta todos os dias, Laila Crisóstomo, Tiffany Odara, com você, Michele. É muito bom. Eu não sou calunga, mas eu já me sinto de casa, já estamos juntas, né? Eu sou convidada, se não para todos, para quase todos os eventos da Estamos Juntas. Mas você traz aí, Michele, esse questionamento, e que para a gente eu poderia falar hoje, ficar aqui a noite toda para contar a história da luta pela moradia no Brasil, né? Mas eu também, além de não dar tempo, eu também estou muito cansada nesse dia de hoje. Mas, assim, é dizer que no Brasil já houve vários programas de habitação, né? Diversos programas, acho que uns 6 a 7 programas de habitação. Mas dentro desses programas de habitação, teve um programa de habitação, que foi o último agora encerrado, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, né? Esse programa, a gente tinha várias críticas do governo federal em relação a esse programa. Os movimentos de luta por moradia sempre foram para cima em relação, mas era um programa de habitação que atendia uma parcela da população mais carente de Salvador. E aí, quando a gente vê no cenário federal o desmonte do Ministério da Cidade, o desmonte do Conselho da Cidade, a gente já imaginava que vinha aí dias difíceis, né? Como a gente está vivendo hoje. E para a gente, a história da luta pela moradia, ela ficou mais forte, se intensificou na Constituição de 88, né? Porque há pouco tempo a gente tinha o programa, o Conselho da Cidade, o Ministério da Cidade, mas isso foi fruto de uma conquista de lá de trás da Constituição de 88, né? Os movimentos de luta, os movimentos sociais se juntaram e esse Ministério da Cidade foi fruto dessa batalha, dessa luta construída aí, né, pelos movimentos sociais e movimento de luta por moradia, né, que se deu no grande programa habitacional que atendeu uma grande parcela da população mais carente, né? E hoje a gente já não tem mais isso, né? Desde 2000, e o programa só durou 10 anos, e desde 2016, quando a Dilma sofreu um golpe, e na mesma semana que o Temer entrou, né, ele cancelou, né, as habitações que estavam sendo construídas, a gente já imaginava que ali vinha coisa. E quando foi colocado esse programa de habitação, a gente tinha vários questionamentos, né? Falta de equipamento, a distância, a questão da mobilidade, né? Os aparelhos que não eram colocados nas habitações, eram habitações que dava rachamento, eram vários questionamentos, mas ainda assim, né, a gente conseguia fazer intervenções, né? E aqui na Bahia é o único estado que existe o pós-ocupação, que é um grupo que se reúne aí entre a Caixa Econômica, a SEDU, o CONDE, Prefeitura de Salvador, Governo do Estado, e trata desse pós-ocupação. Pois bem, agora, em 2020 e 2021, desde janeiro de 2021, esse programa ele foi cancelado, né? Finalizado, substituindo pelo programa Minha Casa Verde e Amarela. Olha que coisa, justamente no ano
que a pandemia vem, né? Vem se colocar para o Brasil, vem nessa dimensão imensa, onde as pessoas que não têm casa, que moram na rua, já traz uma preocupação, né? Mas imagine para aquelas pessoas que moram de aluguel, que nesse momento tiveram seus empregos perdidos, né? E que não tem condição de pagar aluguel, né? Como é que dorme esse povo? E essa pandemia, como diz Tiffany colocou aqui, ela veio para mostrar as desigualdades da população mais carente, e veio com muita força, porque além de finalizar o programa, além das pessoas não terem para onde ir, a gente está passando um momento no Brasil que os despejos estão vindo com muita força. Os despejos das habitações, das ocupações no Brasil estão vindo com muita força, né? Na semana retrasada, a gente conseguiu, os movimentos, uma luta muito grande dos movimentos de luta por moradia, conseguimos implantar e foi aprovado por 38 votos contra 36, o projeto de lei 827, que é contra esses despejos. Isso foi uma vitória para a gente, mas que ainda assim, né, a população rural indígena não entrou nesse projeto de lei. Isso foi uma perversidade que fizeram com a população indígena e com a população rural. Então, a gente coloca aí todas as dificuldades que a gente já tinha, né, e as que a gente está passando diante dessa pandemia, onde tem uma campanha Fique em Casa. Mas quem não tem casa, fica onde? Quem perdeu seu emprego e morava de aluguel, faz como? Como é que a gente vai resolver esse BO? E a gente tem um governo estadual também que não tem verba para habitação. Desde o seu primeiro mandato, o governador da Bahia não tem verba para habitação. Você vê construção de ponte, de viaduto, de estrada, de rua, mas para habitação não tem verba. O governo municipal também não tem verba. Está aí uma atrapalhação para entregar 800 e poucas unidades que até hoje não entregaram. E isso fica mais grave, né? E aí, respondendo ao questionamento que a Michela traz aqui, quando a gente está dentro de uma Câmara Municipal de Salvador, onde é aprovado um projeto de lei, né, que é o 136, que se trata de vendas de terrenos públicos sem olhar para o lado do social, né? Se torna mais grave isso, né? Então, tem toda uma política por trás da questão da moradia, né? Onde o governo federal não está nem aí, estadual também, municipal também, ninguém está nem aí para a pauta da moradia, né? Pessoas que trabalhava, que pagava seu aluguel, hoje não pode mais, não tem condição mais, porque a gente está em uma crise financeira também, já se vão 2 anos de pandemia nessa brincadeira, né? 2 anos que as pessoas perderam o emprego, que está com a vida toda atrasada, sem poder pagar aluguel, né? Que não tem programa habitacional para mais ninguém, porque esse programa Minha Casa Verde e Amarela não atende a demanda da população pobre, não atende a demanda da população mais carente. Para você ter uma ideia, antes o programa Minha Casa Minha Vida era de 0 a R$ 1.800 para você ser contemplado. Esse programa Casa Verde e Amarela é a partir de R$ 1.800. Imagine, nem quem ganha salário mínimo tem mais condições de ter um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o caso é sério, né? O caso é sério, e a gente precisa, os movimentos de luta por moradia precisam se articular. Eu acho que vai demandar aí de muito trabalho, de muito esforço para a gente voltar o que era antigamente, as lutas que a gente conquistou, porque foram muitos anos de luta, e em tão pouco tempo a gente viu esses programas habitacionais, esses programas da construção pela luta por moradia e por água abaixo, né? A gente não tem mais nenhum programa que atenda a grande massa da população brasileira, a gente não tem mais programa de habitação aqui na Bahia, não existe mais, né?
finalizaram os programas todos e a população está sem eira e sem beira. E isso é sério, isso é grave, porque essas pessoas, essas famílias, inclusive o cadastro está aberto, né? O cadastro do programa Minha Casa Minha Vida continua aberto, né? E as pessoas se inscrevem e estão se iludindo, porque não existe mais programa habitacional na Bahia, no Brasil e em Salvador, não existe mais. Está uma demanda muito grande de entrega de empreendimentos que eles não conseguem entregar também, então está todo mundo embolado, né, nessa questão de entrega de empreendimento, e a gente está sem saber como conduzir isso, né, porque a gente tem aí uma batalha pela frente, que é, na verdade, implantar um programa de habitação aqui, né? E na nossa campanha a gente construiu um programa, na verdade a gente recebeu a demanda dos movimentos de luta por moradia, que é o projeto, meu Deus, o projeto Lotes Urbanizados, né? Esqueci, mas lembrei. Os lotes urbanizados é promessa de nossa campanha, né? A ideia é implantar esse programa, mas que a gente sabe que vai ter dificuldade, porque os nossos projetos naquela Câmara são barrados, né? E é por perversidade mesmo, né? Por ver que a gente está construindo mesmo e a gente chegou lá para construir a luta, e a gente tem colocado mesmo a mão na massa e tem feito história dentro daquela Câmara. Então, nossos projetos de lei são barrados e que não vai ser fácil implantar esse programa, esse projeto de lotes urbanizados. Então, a gente sabe de toda a dificuldade, mas a gente vai para cima, né? Nós somos de luta, somos de movimentos sociais, a gente constrói a luta todo dia, a gente sabe que ninguém vai ceder espaço para a gente vai ter que enfiar o pé na porta e gritar e bater a mão na mesa mesmo, de qualquer jeito, porque a nossa história é isso, né? Nunca foi fácil para a gente, nunca foi fácil, ninguém nunca nos deu nada de mão beijada. A gente está aí construindo a luta dentro daquele espaço, daquela Câmara que a gente tem... A Michelle está me dizendo que é quanto? E eu enxergo 4 minutos, ai, meu Deus. E a gente está construindo a luta, né? A gente sabe da nossa potência, a gente sabe de onde veio, a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente está construindo, sim, a luta dentro daquele espaço, né? E nós somos resistentes dentro daquela Câmara, né? Laina já colocou aqui o quanto que é difícil para a gente se posicionar, né? Quando a gente está falando, eles gritam, que ninguém escuta, e Laina faz um esforço dobrado para gritar mais alto mesmo, para eles ouvirem, mas assim, a gente não que a gente não consiga, mas a gente sabe o quanto é difícil, e que a gente vai fazer esse enfrentamento, sim, né, para colocar os nossos projetos lá. A gente sabe que nossos projetos são engavetados, como a Laina já falou aqui, mas a gente vai pontuar sim, porque para a gente há uma necessidade muito grande de atender a demanda da população de Salvador, né? Há uma dificuldade e a gente precisa dar uma resposta a essa sociedade, ainda que não seja aprovado, mas é dizer, olha, a gente está aqui com um projeto, né? A nossa ideia, a nossa intenção é que a gente apresente, que protocole e que seja aceito, ainda que não seja, né? Mas a gente vai fazer todo o esforço para estar ocupando esse espaço e vamos à luta aí, né? Para que seja aprovado esse projeto. Grande abraço, quero agradecer, Michelle. Tu acredita que eu estava com dor, até a dor passou, mulher. Mas é o cansaço. Beijão, Michelle. Tchau, tchau. Obrigada, Cleidinha. É sempre uma aula te ouvir. Eu não acompanhava de perto, né, a luta do movimento de moradia, mas agora, estando na mandato, eu acompanho de perto a luta de Cleide. E é muito inspirador.